Temos aí o famoso quadro Independência ou Morte, do pintor paraibano Pedro Américo. Quadro este também conhecido como O Grito do Ipiranga, concluído em 1888. Muito bem, vamos destacar alguns pontos desse quadro. O primeiro deles é a própria figura do príncipe regente Dom Pedro I, que aparece no centro da tela, muito bem vestido, né? E também sobre um cavalo muito bonito. Nós temos, porém, um relato de um cronista chamado Belchior Pinheiro, um padre, que presenciou os acontecimentos e, segundo ele, nosso soberano trajava uma simples fada naquela ocasião e montava não um cavalo e sim uma mula. Também o nosso querido Dom Pedro, ele naqueles dias encontrava-se bastante atormentado aí por uma crise de disenteria e sentia fortes dores abdominais. E outra coisa interessante, ao invés de gritar independência ou morte, segundo o padre Belchior, Dom Pedro teria dito o seguinte: pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro fazer a liberdade do Brasil. E em seguida então teria desembainhado a sua espada. Notem que ele ocupa a posição central da cena, entretanto ele está num segundo plano, numa posição mais elevada, atraindo para si os olhares de todos que estão aí presentes neste quadro. Muito bem, outra coisa interessante, um personagem que aparece aqui no canto inferior esquerdo, a figura de um caipira, né, que está puxando um carro de bois. Esse caipira, ele assiste a essa cena da proclamação da independência sem participar diretamente dela. Ele está aí do lado, está aí acompanhando a distância e simboliza bem o povo brasileiro naquele contexto, alheio a todo o processo que deu origem à nação brasileira independente. Uma outra figura que representa o povo é a figura desse tropeiro que está logo acima do carro de bois. Também ele acompanha a cena à distância, meio que sem saber o que está acontecendo, né? Está acompanhando ali na própria estrada, sem perceber o que está, sem entender muito bem o que está rolando ao seu lado. Vamos destacar um ponto que é bem peculiar, a existência dessa casa. Essa casa está presente até hoje ali no espaço onde teria rolado essa cena, né? A parte frontal ali do Museu Paulista, o Museu do Ipiranga, é a chamada Casa do Grito, tombada pela Prefeitura de São Paulo. Muito bem, essa casa é uma casa típica do século XIX, entretanto não se sabe ao certo se ela existia ali no ano de 1822. Sabe-se sim que desde 1884 ela estava presente, que é o registro mais antigo do imóvel. Então temos um registro da época, né, da mesma década de produção dessa tela, entretanto não temos a segurança de ela ter existido ali no ano da independência. Em relação aos homens da guarda de Dom Pedro, essa guarda de honra aí, elegantemente trajada, né? Nós sabemos que esse traje, idealizado assim, com essas cores, enfim, ele só foi criado em dezembro de 1822. Como essa cena retrata o Grito de Ipiranga, né, o acontecimento de setembro deste ano de 22, nós podemos perceber aí que a colocação desses soldados com essa indumentária foi uma escolha do pintor Pedro Américo, né, para dar certamente um caráter mais solene a esta obra. Outra coisa interessante de se observar em relação a esses soldados, vejam, esses dois estão portando um laço azul e vermelho. Esses dois cavaleiros, portanto, um deles está soltando esse laço e o outro está tirando do braço esquerdo. Esses laços eles eram adotados pelos liberais portugueses que organizaram as cortes de Lisboa. Então o ato do cavaleiro jogar o laço ao chão e o outro arrancar do braço, né, são gestos que simbolizam o rompimento do Brasil em relação a Portugal. Um ponto bastante peculiar também da tela é essa água que esguicha, né, o pé, uma das patas do cavalo que bate nas águas do Riacho de Ipiranga. O fato de ter o jato ali nos desperta para perceber aí que há um rio num primeiro plano aí da tela. Esse rio, esse riacho é o Riacho de Ipiranga, que está ali à frente até hoje, né, em parte canalizado, à frente do Museu de Ipiranga. Ele é visto pelos intérpretes dessa obra como uma alusão ao protagonismo dos paulistas naquele contexto, da província de São Paulo naquele contexto, e também é visto também como uma forma de agradar aos patrocinadores de Pedro Américo, que vão bancar ali no final do século XIX a produção dessa imensa tela que tem mais de 7 metros de largura.
Muito bem, então esses são os principais pontos que gostaríamos de abordar a respeito dessa tela, uma tela icônica, uma tela das mais famosas e reproduzidas aí quando se fala da história brasileira, tá ok? Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo.